Olá, nesta aula vamos tratar sobre análise econômica de projetos de investimento. Nesta aula teremos como objetivos compreender os critérios para se analisar e selecionar propostas de investimento, calcular o período de retorno e as taxas de retorno deles, e também esperamos que ao final você seja capaz de interpretar os resultados e selecionar os projetos de investimento. Quando fazemos a revisão, a análise e vamos escolher as propostas, nós podemos ter dois enfoques. Nós podemos simplesmente utilizar os cálculos que vamos fazer para aceitar ou rejeitar propostas. Se elas não atenderem ao critério mínimo que colocamos, então simplesmente rejeitamos. Se atendem, aceitamos. Ou então para classificá-las. Nós podemos ordenar as propostas de acordo com o grau de atendimento ou de acordo com o valor retornado, por exemplo, pelos cálculos que fazemos. Antes de fazer a análise, é interessante que se tome a decisão por qual critério será utilizado. Para escolher entre as propostas, podemos adotar tanto os critérios qualitativos quanto quantitativos. Entre os qualitativos, a gente tem, por exemplo, a urgência, aquela empresa fornecedora de alguma das propostas que entregue mais rápido provavelmente será escolhida. Outro critério é a facilidade de fazer reparos. Se estou, por exemplo, analisando duas propostas de aquisição de máquinas, aquela máquina que o fornecedor dispõe mais facilmente de peças de reposição provavelmente será escolhida. Outro critério pode ser o crédito. As condições de pagamento provavelmente mais generosas serão escolhidas. Ainda existe também aspectos não econômicos como a experiência anterior com o fornecedor que vai ser levado em conta quando a gente escolhe. Por último, nós temos também aspectos quantitativos e o valor do investimento frequentemente é utilizado para fazer a escolha. A gente geralmente analisa o retorno esperado sobre o investimento naqueles ativos. E é sobre esse tipo de método, baseado no valor do investimento, que a gente vai tratar aqui. A engenharia econômica fornece para a gente alguns métodos de avaliação de investimento. Entre eles nós temos o payback, e uma variação dele que é o payback descontado, o valor presente líquido, também conhecido como valor atual líquido ou net present value, temos a taxa interna de retorno, ou Internal Return Rate, e temos ainda a taxa interna de retorno modificada, uma variação dela, que em inglês fica Modified Internal Return Rate. Nessa aula nós vamos tratar de 3 desses modelos, nós vamos falar do payback, vamos falar do valor presente líquido e da taxa interna de retorno. O período de payback vai ser o período de tempo necessário para recuperar o custo de capital por meio das entradas de caixa produzidas pelo investimento. A ideia é que a gente quer saber quanto tempo leva para o projeto se pagar. E como é que a gente decide utilizando esse método, entre alternativas, por exemplo? A gente vai escolher aquela que tiver o período de payback mais curto, ou seja, aquela em que o dinheiro retorna mais rápido. Por que decidir entre as alternativas aquela que tem um período mais curto é mais interessante? Bom, temos 2 motivos. O primeiro é que quanto mais cedo o investimento é recuperado, mais cedo ele pode ser usado para outra coisa. Então você pode investir em outras questões. O segundo é que o risco de perda por obsolescência e mudanças econômicas é menor num período mais curto. Certo, mas como a gente calcula? O payback é calculado a partir do quociente entre o investimento total e as entradas anuais de caixa. É bem simples. A gente divide o valor todo do investimento por, em média, quanto que entra periodicamente, no caso, por ano, para a gente calcular o payback em anos. É claro que se a gente tem entradas que variam todo mês, o cálculo vai ser diferente. Vamos mostrar aqui como fazer nas 2 situações. Suponha que a empresa estuda a viabilidade de um projeto que requer um investimento de R$200 mil e que vai trazer receitas no valor de R$80 mil, recebíveis ao final de cada um dos próximos 5 anos. O custo de capital de terceiros é de 20% ao ano. Então a gente está investindo R$200 mil, durante 5 anos vamos receber R$80 mil ao aplicar nesse investimento. E o dinheiro que a gente vai aplicar para poder pagar esses R$200 mil, ele custa 20% ao ano. A ideia é a gente calcular o período de payback. Então como que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o investimento total e vamos dividir pelas entradas anuais de caixa. Então vai dar 200 mil dividido por 80 mil, que é o que está entrando em média todo mês. Vai dar o quê? 2,5 anos. 0,5 anos vezes 12 vai dar para a gente o valor de 6 meses, que é metade de um ano. 0,5 anos é metade de um ano. Então por isso que ficou 2 anos e 6 meses. Certo, mas se eu quiser calcular o payback para entradas diferentes, vamos considerar então esse exemplo. Calcule o período de payback para o projeto que apresenta os seguintes fluxos líquidos de caixa.
Então você tem no ano zero um investimento de R$180 mil e tem as entradas, né, que estão aí em verde nos anos seguintes, né, de 25.400 no primeiro ano até 114.700 no quinto ano. Bom, nesses casos, a gente vai ter que primeiro acumular os fluxos de caixa. Então eu vou incluir uma coluna aqui, e o que eu vou fazer? Vou pegar os 180 mil e vou somar com o próximo valor, 25.400. Então, menos 180 mil mais 25.400 deu 154.600, negativo, né? Menos 154.600 mais 43.275 vai dar menos 111. E eu fui fazendo isso aí sucessivamente, até a gente chegou lá no final no valor de 150.700. Observe que tem um ponto ali, um momento, em que o valor deixa de ficar negativo no fluxo acumulado e fica positivo. Vou destacar aqui em vermelho, o valor sai de menos 28.725 e vai para 36 mil. É aqui que acontece o retorno. Então, o retorno vai acontecer com 3 anos e mais alguns meses. Ou seja, o resto desses 28 mil aí, eles precisam retornar para dar zero, né? Zero é o momento do retorno, é a hora que eu paguei os 180 mil reais. E esses 28 mil vão entrar durante o próximo ano, o quarto ano. Durante o quarto ano entram 64.725. Então eu preciso ver quantos por cento do ano os 28.725 representam nos 64.725. É por isso que eu dividi um pelo outro. Observa lá que eu dividi 28.725 por 64.725. Então isso aí vai dar 0,4438 anos. Tá, mas como é que eu sei quantos meses dá isso aí? É só a gente multiplicar, né, esse valor por 12 meses, né? E a gente vai achar em meses. Então o payback vai dar 3 anos e 5,3256 meses. Aí se eu quisesse saber em dias, era só pegar 0,3256 e multiplicar por 30. E aí sucessivamente, né? Horas, minutos, segundos, dá para fazendo. Mas tá bom, né? 3 anos e 5 meses, né, é o nosso período de payback. Aí eu posso comparar com outra proposta. Será que a outra proposta está retornando antes, né, ou depois? A gente tem uma medida. Então o procedimento é esse. Bom, quais as vantagens desse método? É uma ferramenta ideal para uma análise inicial, é fácil de calcular e de entender, e pode ser um fator crítico na hora de decidir, né, num orçamento de capital para uma empresa que tem poucos recursos. Só que você deve ter notado que tem algumas desvantagens. Não dá para a gente especificar qual o período apropriado. Tá, eu fiz um cálculo aí agora que deu 3 anos e meio, mas 3 anos e meio é muito ou é pouco? Não tem como saber, né? Ele não vai considerar integralmente o fator tempo no dinheiro. Lembra lá no primeiro exemplo que a gente falou que o custo de capital era de 20% ao ano? A gente não usou para nada. Ele não consegue, ele não faz uma correção do valor ao longo do tempo. E a gente sabe que tem inflação, né, e que tem outras variáveis que provavelmente vão mudar, né, o significado, o valor daquele dinheiro ao longo do tempo. É por isso, inclusive, que a gente tem um método de payback descontado, que é justamente para levar em conta essa questão no cálculo. E por último, a gente tem, né, uma outra desvantagem, que é o fato de ele não reconhecer os fluxos de caixa após o período de payback. Então, uma vez que deu zero ali, que aconteceu o retorno, aí ele desconsidera os fluxos no cálculo. Né? Naquele período ele não vai entrar, porque o cálculo do payback é só até o ponto em que tem um retorno. Então, se por acaso você comparar duas propostas que têm o mesmo período de payback, você vai ter que usar outra coisa para decidir. Bom, temos também os métodos de fluxo de caixa descontado. Né? Eles são aqueles que vão levar em conta o valor do dinheiro no tempo, vão descontar todos os valores futuros ao presente para que possam ser comparados. E os 3 métodos mais usados são o VPL, né, o valor presente líquido, a taxa interna de retorno e a taxa interna de retorno modificada. Eles se utilizam dos conceitos de valor presente e fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa a gente já trabalhou aqui, a gente já sabe apurar, né, os fluxos de caixa líquido que a gente vai precisar para fazer o cálculo, como a gente usou agora para o payback, mas talvez você não esteja lembrando mais do conceito de valor presente. Né? O valor presente ou valor atual de uma renda futura vai ser a quantia que se obtém subtraindo-se da mesma o valor dos juros correspondentes, considerando o valor no dinheiro no tempo. É dado pela seguinte fórmula. O valor presente vai ser igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada ao período. Vamos então fazer um exemplo. Qual é o valor atual de R$1.000 que serão recebidos daqui a um ano, supondo a taxa de juros de 10% ao ano? Então, o valor presente vai ser igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada ao período. Vamos ter então R$1.000 divididos por 1 mais 0,10, já que é 10% ao ano. Então vai ser R$1.000 dividido por 1,1.
Vamos obter então R$ 909,09. Veja que essa operação basicamente é a operação de desconto que você estudou lá em matemática financeira. Porque a ideia é essa mesmo, nós queremos descontar os valores dos fluxos futuros a uma taxa que provavelmente eles incidirão no futuro. O valor presente líquido irá se apropriar então do conceito de valor presente. O valor presente líquido é a diferença entre os valores atuais das entradas líquidas de caixa e os das saídas de caixa, relativas ao investimento líquido. Então, na fórmula, nós vamos ter um somatório, né, de cada fluxo de caixa de cada ano, dividido por 1 mais a taxa elevada ao período. Veja que FCT dividido por 1 mais I elevado a N é exatamente a fórmula que a gente viu agora do valor presente, né? Então, é o valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada a N. E que valor futuro vai ser esse? Vai ser o fluxo de caixa daquele período futuro. Esse método vai exigir a escolha de uma taxa mínima desejada de retorno, que vai ser utilizada para descontar os valores futuros para os períodos envolvidos. Recomenda-se normalmente que essa taxa mínima de atratividade seja o custo do capital obtido ou necessário para investir naquele projeto. E a aceitação do projeto vai se dar quando o valor presente líquido for maior do que zero. Ou seja, se o valor presente líquido for menor que zero, o projeto é inviável. Vamos então a um exemplo. Vamos utilizar aquele mesmo exemplo anterior que utilizamos para o payback. Então nós temos uma empresa que estuda a viabilidade de um projeto que requer um investimento de R$200 mil, que vai trazer receitas no valor de R$80 mil durante os próximos 5 anos, e sabemos ainda que o custo de capital de terceiros é de 20% ao ano. Vamos calcular então o valor presente líquido para essa proposta. Então nós falamos que ele é o somatório de cada fluxo de caixa do projeto dividido por 1 mais a taxa elevada ao período. No fluxo de caixa zero, nós temos o investimento. Então vamos ter menos 200 mil dividido por 1 mais a taxa elevada ao período. Seria 1 mais 0,2 elevado a zero, que é o período zero, não é? Qualquer coisa elevada a zero é 1, né? Então por isso que a gente está colocando o valor de menos 200 mil primeiro. Aí nós estamos somando com cada um dos fluxos. Temos lá 80 mil, 80 mil, 80 mil, né? Até o 5º ano. E dividido por 1 mais a taxa, 0,2, que é 20%, elevado ao período. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, essa operação toda aí vai resultar no valor de 39.240,85. O que significa que esse projeto é viável a essa taxa de 20% ao ano e que o projeto dá um retorno de R$ 39.240,85. Bom, algumas recomendações, né? Esse método ele não determina a taxa de retorno do projeto, então a gente vai ter que apurar primeiro, né? Você vai ter que ter uma informação de qual a taxa de retorno para você conseguir utilizá-lo. E ao contrário, né? Em vez de determinar essa taxa, ele vai testar a viabilidade de um projeto em termos de uma taxa que é dada. Então, de repente, se a gente muda a taxa, pode ser que o projeto se torne inviável. A taxa mínima desejada de retorno ela não pode ser inferior ao custo de capital da empresa. Então, normalmente, a gente acaba assumindo que o custo de capital da empresa é a taxa mínima de atratividade também. E logo mais, em outras unidades, nós vamos discutir como calcular o custo de capital da empresa. Bom, por último, temos que a projeção dos fluxos de caixa futuros durante o projeto precisa ser o mais realista possível, senão a gente vai trabalhar com fluxos inadequados, né? Todo aquele cálculo que a gente já viu de como apurar os fluxos de caixa do projeto precisam ser muito precisos. E a taxa interna de retorno? A taxa interna de retorno de um projeto é a taxa que vai igualar o valor atual das entradas de líquidas de caixa ao valor atual do investimento realizado. Vai ser a taxa que vai fazer com que a diferença entre as entradas e saídas do projeto seja igual a zero, ou seja, o valor presente líquido igual a zero. Então veja que a fórmula é a fórmula do valor presente líquido. Você tem lá o fluxo de caixa zero, né? Você tem cada fluxo de cada ano do projeto, só que agora a gente quer calcular a taxa, não tem ela, né? E o VPL vai ser zero. Então, o cálculo ele vai ser feito dessa forma. O problema desse cálculo é que ele é obtido por tentativa e erro. Você vai ter que ir chutando as taxas até você achar a taxa que zera. Então ele é bem trabalhoso para fazer manualmente. Tem um artifício matemático que você pode utilizar de fazer interpolação matemática, mas frequentemente a gente vai fazer o cálculo utilizando a calculadora financeira, HP12C, ou então um software de planilha eletrônica, o Excel. Eles têm fórmulas que facilitam o cálculo. Vou mostrar aqui como é feito.
Vamos utilizar então de novo o mesmo exemplo da empresa que investiu num projeto de 200 mil, com entradas de 80 mil nos 5 anos e com a taxa de 20% ao ano. A ideia é a gente calcular a taxa interna de retorno. Agora, em vez de utilizar essa taxa de 20%, a gente quer saber qual a taxa do projeto mesmo, qual que ele retorna. Então, vamos colocar os dados na fórmula, né? O que seria valor presente líquido vai ficar 0 e no lugar de cada um dos fluxos a gente vai colocar TIR no lugar da taxa e a gente quer descobrir a taxa. Fizemos os chutes, né? Ou utilizando um software, a gente apurou que a taxa interna de retorno é de 28,67%. Então esse projeto retorna, né, por sua própria atividade, um valor de 28,67%. Aí você pode comparar com base, por exemplo, com o custo. Olha só, a taxa de retorno é maior do que o custo que eu tenho para poder pegar o dinheiro, né? O dinheiro custa 20% e eu estou conseguindo retornar no projeto 28,67%. Então posso avaliar que ele é viável. Tá, mas como é que eu calculo no Excel, né, e na calculadora? Imagina aqui que é a sua planilha, né, no Excel, que tem a coluna A, B e as linhas, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí você tem, né, os valores, né, da tabela que a gente já vinha utilizando. Né, no ano 0, menos 200 mil em vermelho aí, e do ano 1 a 5 em verde, né, os valores das entradas. Vamos então na célula B9, que está marcada em amarelo, colocar a fórmula para calcular. No Excel, então, é bem simples. Você coloca igual a TIR, abre parênteses, você marca da célula B2 até a B7, ou seja, do fluxo de saída até o último fluxo de entrada. E aí é só você dar Enter, ele já vai te dar o valor. Na calculadora HP12C, primeiro você vai limpar os registradores, esse comando aí freg, aí você vai digitar 200 mil, vai clicar no botão CHS, vai clicar no G para escolher a função, a segunda função, e vai clicar CF0. O CHS foi para você trocar o sinal para negativo, já que é um fluxo de saída. E o GCF0 é para você fornecer o primeiro fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa do ano 0, né, inicial. Depois nós vamos digitar 80 mil e vamos clicar GCFJ. Então, ao fazer isso, a gente vai fornecer um dos fluxos operacionais do projeto. Só que ele vai repetir 5 vezes, então em vez de ficar digitando toda hora 80 mil GCFJ, 80 mil GCFJ 5 vezes, a gente digita 5GNJ, que aí nós vamos falar que é o número de fluxos operacionais, ele já vai multiplicar isso aí por 5. Aí é só apertar FIRR, que é o termo em inglês para TIR, né? Internal Return Rate, aí a gente vai obter a taxa interna de retorno. É bem simples. Eu deixei aqui no material para vocês um resuminho desses nomes das teclas, né, com os termos em inglês, e até te ajuda a entender por que é que eles têm esses nomes, né? HP não é muito simples de usar, se a gente não entende direito o que são esses botões, né? Eu espero que te ajude a entender melhor. Bom, mas voltando à taxa interna de retorno, né, quais são as vantagens do método? Evita a escolha arbitrária de uma taxa de juros, permite calcular, né, a taxa efetiva de juros mês da proposta, pode ser usada para comparar uma taxa padrão mínima estabelecida pela administração para os projetos da empresa, ou mesmo custo de capital dela. Pode ser usada para ordenar uma série de propostas, então da que dá mais retorno para que dá menos retorno. Pode ser comparada ao objetivo em termos de retorno do investimento da empresa como um todo. E pode ser comparada às taxas de juros de outros tipos de alternativas de investimento. Você pode comparar com ações, debêntures, etc. Tem algumas limitações também. Não considera o fator risco e incerteza de concretização dos fluxos de caixa. Então ainda não tem o fator risco envolvido aqui, né, nessa análise. E quanto mais elevada for a taxa utilizada no cálculo do valor presente líquido, mais a escolha tenderá a recair sobre os projetos que apresentarem entradas de caixa maiores nos períodos iniciais, o que pode induzir a erros e a conflitos com a taxa obtida pela taxa interna de retorno. Então cuidado ao comparar VPL com TIR. Bom, esperamos que ao final, né, você tenha entendido os critérios para se analisar e selecionar propostas de investimento, que você também seja capaz tanto de calcular o período de retorno, como também as taxas de retorno de investimentos que a gente viu, né, o VPL, a TIR, e que você também seja capaz de interpretar os resultados e selecionar projetos de investimento, né, com base nos critérios que forem utilizados pela empresa. Nos colocamos à disposição, caso você tenha dúvidas. Bons estudos!